Bom, esse é o nosso tema de hoje, é os capítulos 33 e 34 do Homem Integral, que ele fala a respeito dos sofrimentos, trata basicamente dos sofrimentos humanos, os recursos para a liberação, e que a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre ele hoje. Joana de Ângeles, eu não sou psicólogo, né, mas eu não acredito que a Joana de Ângeles, quando ela trouxe os livros para nós, né, através do Divaldo, ela tinha interesse que os seus livros ficassem circunscritos aos profissionais de saúde, né, mais envolvidos no campo da psicologia, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei, vou trazer basicamente os textos, os parágrafos que eu acho que são mais importantes de cada um dos capítulos, mas lógico que eu me preparei, eu estudei um pouco cada um desses parágrafos, né? E eu acho que vai ser uma oportunidade boa da gente conversar em cima dos textos que são de Joana de Ângeles, ok? Os textos que estão aqui não são minha opinião pessoal sobre o assunto, são os textos de Joana de Ângeles, que eu acho que isso ajuda a gente a buscar a essência do que ela queria trazer aqui para nós. Então, vocês fiquem à vontade para contribuir durante o estudo, né, para trazerem as suas avaliações, seus comentários, que eu acho que sempre enriquece muito o estudo. E aí, pessoal, começando, né? A gente, a Joana de Ângeles começa falando para nós a respeito de como que o budismo, né, que Buda considerava a questão do sofrimento. E na parte seguinte, ela não comenta assim, ok, mas aí eu penso um pouquinho diferente, o espiritismo, dentro da doutrina espírita as coisas são um pouquinho diferentes, ela não faz isso. O que dá a ideia para nós de que ela entende que essa questão do sofrimento, pelo menos nessas partes que ela trouxe, esses parágrafos para nós, existe uma convergência, pontos de conexão entre o que a doutrina traz para nós e o que o budismo traz também. E aí, a gente vê nesse slide aqui, né, que o Buda considerava a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se desse sofrimento, né? E falava mais que a vida é constituída de misérias que geram sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E esse sofrimento, né, ele vai deixar de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada, entregue à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Então, o fundamento essencial, né, dos seus ensinos se encontra na lei do karma, né, graças à qual o homem é o consultor, né, da sua desdita felicidade, mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal, que aí realmente tem pontos de conexão com o espiritismo. E aí, quando eu lê aqui, né, eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, será que isso é mais ou menos o que o espiritismo fala, né? O que outras pessoas falam a respeito de sofrimento? Essa ideia de sofrimento como uma oportunidade de libertação para nós, né? Que a gente, à medida que a gente vai eliminando assim, os desejos assim, que não são desejos que a gente pode dizer assim, meritórios, isso traz uma conduta moderada, que essa entrega à meditação, ela leva o ser para um patamar diferente, né? Que aí a nossa vida seria justamente buscar esse equilíbrio para a gente poder se libertar do sofrimento de uma forma sustentável, né? Através do nosso aprimoramento. E aí eu fui buscar outros conceitos sobre o sofrimento, tanto no Espiritismo, como também de filósofos, né, que a gente encontra que a humanidade já desenvolveu um entendimento a respeito do assunto. Aí está lá no Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos da Verdade fala: logo, não são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Nada são, né? Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro, dando a ideia que esses sofrimentos são questão realmente transitória e que eles representam para nós um ensino, muito em convergência com o que a gente viu no slide anterior falando do budismo. E aí, quando a gente vê aqui essa borboleta, né, eu acho que ela simboliza bem esse processo, né, de um esforço adicional que tem que ser feito no primeiro momento para que depois ela possa ter sua plenitude
de movimentos, né? E ela ser verdadeiramente ela, né? Que é o que acontece com a gente também. E no Livro dos Espíritos tem outra passagem, né, que fala: sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado aí eu talvez proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se, dando a ideia para nós aqui também do sofrimento como auxiliando a gente nesse processo de purificação, né? E a sua duração e natureza vai depender do tempo que te gaste para a gente poder se purificar, para a gente poder sair do estado de sofrimento e chegar no estado de felicidade, que nós entendemos também que está muito convergente com o que a gente viu Joana de Anjos falando a respeito do budismo. E aí Emmanuel, em duas passagens, ele fala que estão no Justiça Divina, no Fonte Viva, ele fala que o sofrimento tem a função preciosa nos planos da alma, e ele fala depois no Justiça Divina que toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade e toda crise seleciona. Ou seja, mostrando para nós como que o sofrimento, aí muito em convergência com o que está no Livro dos Espíritos, né? Ele tem um papel educativo, de instrução na nossa vida, né? Que a adversidade avisa. Então é isso que a gente vai até discutir um pouco mais à frente, né? Como que o sofrimento ele ajuda a gente a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Aí às vezes a pessoa sem o sofrimento, se ela não tiver um nível de maturidade muito alta, ela às vezes ela fica com uma vida medíocre, sem evolução, sem aproveitar as oportunidades em seu próprio benefício. E o sofrimento, ele dá a oportunidade de mostrar para nós o que é realmente importante, o que não é, o que é supérfluo, o que é necessário, né? Às vezes coisas que a gente não dá valor, quando você passa por um sofrimento, você percebe, puxa vida, como que essa questão, como que isso é importante na minha vida, e às vezes só o sofrimento que tem que dá essa oportunidade, não é só o sofrimento, né? Só o sofrimento para aquele que não tem maturidade de aprender e evoluir sem ter que passar por esse processo, né, da dor. Existe espírito? Sim, né? Comenta-se quando Jesus fala que Jesus foi um espírito que teve evolução direta, eu entendo que é nesse sentido, né? No sentido de que é um espírito que praticamente conseguiu evoluir, considerando que está no Livro dos Espíritos, né? Sem ter que passar por essa dor, sofrimento, né? A dor normal, evolução, ela é parte do processo evolutivo desde o princípio inteligente. Mas nós estamos falando aqui da dor, sofrimento como a dor reparação. E aí a gente vê outros filósofos, né, e outras pessoas importantes também como Gandhi, né? Nietzsche é um dos que mais falam a respeito dessa questão de sofrimento. Ele fala que o sofrimento, entretanto, é necessário para a formação do homem. Todo homem de boa compleição deve trilhar esse caminho. Essas dores podem ser bastante penosas, mas sem dores não é possível tornar-se guia e educador da humanidade. E coitado daquele que quisesse sê-lo e não tivesse essa pura consciência. A gente tem que tomar cuidado com a gente ler, né? Porque Nietzsche, às vezes, eu não sou filósofo, eu nunca li as obras de Nietzsche em profundidade, mas quando você vê ele falando a respeito de outras frases que ele fala a respeito do sofrimento, é muito interessante que ele fala que o que ele deseja para aquelas pessoas que ele gosta mais é que elas possam sofrer. Mas a gente consegue entender o que ele quer dizer, né? Às vezes ele realça essa questão, ele coloca essas cores fortes para poder explicar para nós como que o sofrimento é importante nesse processo evolutivo de formação do homem, né? Ele acha que aquele que não passa pelo sofrimento, ele não se forma, ele não se desenvolve. E aí o Gandhi também fala, né, que a alegria não está propriamente na vitória, mas na luta, na tentativa do sofrimento envolvido. O que Gandhi está querendo falar com isso aqui para nós, né? Ele está querendo falar que nesse processo de formação, como que a luta, né, a tentativa, o esforço, né, e o sofrimento que envolve esse esforço, essa luta, que é você sair de uma posição cômoda, né, e querer atingir um outro ponto, como que isso é importante para nós e mata mais do que a vitória, né? Porque isso é que nos ajuda a formar, a nos formar, né?
como criaturas, né? A vitória, propriamente dita, aí é o efeito, né? Mas o que causou isso tudo é justamente esse processo nosso, esse nosso esforço. Aí Dostoiévski falava uma coisa interessante, né, que o sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes devem, parece-me, experimentar uma grande tristeza. Vários autores comentam, né, dessa questão da tristeza, falando da tristeza, da amargura. Vinícius de Moraes também fala isso, né? Alguns poemas dele, né? Quando ele fala até a respeito da mulher. Ele está querendo falar que as pessoas têm que ser tristes? Não é isso que essas pessoas estão falando, né? Eles estão falando daquele processo intuitivo, daquela introspecção, da busca nossa interior, que façam que, nesse processo, né, a gente... essa tristeza ela tem um significado de evolução, né, de busca de uma situação melhor dentro do nosso processo evolutivo. O Salomão levantou a mão aí? Ei, Salomão? Léo, no Evangelho fala assim, a tristeza, segundo o mundo, gera dor, né? Mas a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento. Então, é só para a gente ver, né, quais são as diferenças, né, de ponto de vista, nesse caso. Sim. Seja, né, o que o Emmanuel está falando ali, né, e a gente vê nas obras de André Luiz, isso muito claro, que tem uma passagem que é até muito bonita, que eu esqueci o nome do companheiro de André Luiz, que está lá e, de repente, ele chega e começa a pressionar o mentor espiritual, né? E aí ele fala assim, mas fala alguma coisa sobre a dor? Aí ele fala, dá aquela pausa e fala assim, a dor. A dor. Então, assim, e é nesse sentido de burilamento, né? Que a dor é o buril que lapida a alma. É uma frase que existe, né? E é importante, nesse sentido que você está trazendo aí, né? É que a dor não é a questão da culpa ou da penalidade, Deus colocando o homem, né, para sofrer e aquela coisa toda que muitas vezes a gente já escuta, mas sim uma oportunidade de rever alguns processos que, de outro modo, nós não reveríamos. Joia, Salomão, é isso mesmo. Fiquei até pensando em trazer um slide ou dois só sobre as passagens do Evangelho que estão super convergentes com essa questão aqui que você trouxe uma para nós. Obrigado. Uhum. E aí Schopenhauer fala sobre isso também, é uma frase provocativa, né? Que fala que após o homem ter posto todo o sofrimento e tormento no inferno, nada restou para o céu senão o tédio, né? É uma frase provocativa, mas que todos nós intuitivamente já pensamos dela de alguma forma, né? Quando a gente fala que aquele céu que às vezes era trazido naquelas fotos, naquelas pinturas, na arte, né? Era realmente um céu entediante, né? E que era muito mais divertido, às vezes, estar no inferno. Lógico que a gente fala isso de uma forma provocativa também, né? De uma forma, nós estamos brincando, fazendo piada, mas por trás disso tem uma questão intuitiva desse processo de luta, de evolução, de crescimento, né? Que aquele céu que você não tem essas coisas aqui, ele pode ficar entediante mesmo, né? Se seja um lugar onde as pessoas só descansam, não evoluem, né? Não trabalham, não se melhoram. E aí, gente, indo para o próximo slide, né? A Joana de Anjos, essas falas são as falas que estão no capítulo, tá? O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade. Ela necessita de tratamento conveniente, em que se revistam todos os valores ao alcance, pela primazia de lograr seu bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Então, ela fala aqui que o sofrimento ele é um indicativo de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? E que a gente tem que investir nos nossos valores para que a gente consiga ter o bem-estar e aí o equilíbrio físico-psíquico, tanto nas questões físicas, né, quanto nas questões mentais. E aí a Joana de Ângeles ela começa falando para nós a respeito dessas questões mais fisiológicas mesmo, né? Que o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. E aí ela fala das doenças, né? Que elas campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas, mediante as coarctações danosas dos mecanismos genéticos,
coarctações depois, se eu falar uma coisa errada, a Andréia me corrige aqui, né? São as restrições, né, danoses dos mecanismos genéticos, ou seja, a genética sendo utilizada aí no processo nosso de cura, né, trazendo para nós algum tipo de restrição, né, algum tipo de expiação, ou por contaminação posterior, ou seja, dentro da própria encarnação, né, não necessariamente do processo genético, né, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, num emaranhado de causas próximas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto, né? Então, ela vem colocando para nós aqui a doença física, né, como sendo um efeito que nós estamos passando em função de um emaranhado de causas próximas, que eu entendi isso aqui como sendo, quando faz a relação de causa e efeito, dá-se a entender que a causa é próxima, mas, na verdade, ela é decorrente de compromissos negativos do passado mais remoto. Ou seja, pode-se fazer uma ligação agora de uma relação causa e efeito relacionada a determinada enfermidade, mas, na verdade, esse processo ele é muito mais antigo e está relacionado a um passado remoto, alguma escolha mal feita, algum compromisso negativo que foi assumido lá atrás. Então, é isso que ela traz para nós aqui. E aí, em outro caso aqui, ela fala que esse sofrimento ele resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, ou seja, né, convertendo-se em razão de preocupação e de arrependimento e de amargura. Está falando aqui para nós, eu vou ler o segundo parágrafo, depois a gente volta em todos eles, né, que a busca do prazer era inata, instintiva, e o homem se lhe... se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro ao consegui-lo, flui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de a manter pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo após conseguir o anelo. O anelo aqui é a satisfação. Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Pessoal, alguém gostaria de comentar esse slide aqui para nós? Assim, eu acredito muito no que está aqui, sabe? Eu até acho que quando a gente faz uma observação da vida, né, das pessoas, a gente das insatisfações humanas, das tragédias humanas, né, a gente, da nossa queda, né, como humanidade, a gente consegue ver muito isso aqui. Léo. Oi, Salomão. Eu estou lembrando aqui do Clóvis de Barros Filho. Ele fala ele tem uma paródia que ele conta da pamonha, que ele fala assim, nossa, eu estava com uma fome danada e aí eu fui e achei que precisava comer uma pamonha. Aí ele vai e come a pamonha, mas aquilo ali para ele é o suprassumo do sumo, é a felicidade eterna. Aí ele vai, né, elaborando a forma dele, né? Ele é muito entusiasmado e vai falando, mas a pamonha é genial e tal. Aí ele pensa, pô, se uma pamonha é tão boa assim, vamos comer a segunda pamonha. É isso? Aí ele vai comer a segunda pamonha. Só que a segunda pamonha não é igual à primeira, né? Porque seu estômago já estava mais ou menos e tal. E aí ele fala assim, bom, comi a segunda pamonha, não foi igual à primeira, mas quem sabe a terceira pamonha. Aí na hora que ele come a terceira pamonha, pronto, desarranja o intestino e aquela confusão. Ou seja, né, as coisas que são materiais são até muito boas e podem dar, né, satisfação para a gente imediata, mas elas são de duração material. Ou seja, ao falar da transitoriedade, né, da impermanência, eu acho que é nesse sentido dessa paródia que o Clóvis de Barros fala para a gente. Joia, Salomão. Interessante que aqui, né, ele fala, a Joana de Ângeles, começando, que a gente que buscar o prazer é inato, é instintivo. A gente busca isso. E às vezes a gente coloca isso como meta prioritária, né? O homem se lhe aferra na condição de meta prioritária, essa busca do prazer.
que ela acontece de diversas formas, né? Porque aí tem a ver o que a gente entende que vai realmente nos dar esse prazer, que às vezes pode variar de pessoa para pessoa, mas se a gente tivesse que listar aqui essas coisas, nós todos conseguimos listar facilmente essas coisas do mundo que a humanidade persegue o tempo inteiro, como sendo a busca do prazer. E aqui essa fotinha aqui é de um gato gordo, né? Que às vezes o que acontece com a gente é um gato com muita pamonha, né, Salomão? Que é mais ou menos o que você está trazendo aqui, né? Essa é a nossa a busca do prazer de forma exagerada que faz com que a gente fique igual esse gato gordo aqui, né? Você vê que ele não está com cara de que está feliz, está com o olho pela metade aqui meio com sono, dá uma ideia de que ele não tem muita disposição para as coisas, que é justamente, às vezes, a nossa condição de humanidade quando a gente busca esse prazer de forma exacerbada e pouco sustentável, né? E aí, o que a Joana de Anjos fala para nós aqui é justamente que traz uma satisfação momentânea, no primeiro parágrafo ela fala isso também, né? Que proporciona prazer por um momento, traz uma sensação positiva por um momento, só que esse negócio não tem como se manter. É impossível se manter pelas alterações naturais, né, da impermanência de tudo, né, tudo muda, né, essas coisas não são permanentes, né, pela saturação, o exemplo do Salomão da pamonha, ele é ótimo, né, e finalmente pela perda de objetivo, após ter conseguido o anelo, a satisfação. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, né, mas é porque na vida a gente vê isso claramente. Quantas vezes você vê algumas pessoas buscando incessantemente uma coisa, e aí, quando elas alcançam, dá como se fosse aquela desilusão que elas perceberam que aquilo, no final das contas, não tinha aquele valor todo que elas pensavam. Eu lembro até hoje o João comentando a respeito de um amigo dele que falava que queria muito ter uma caminhonete cabine dupla, e aquele era o sonho dele, assim, e ele focou naquele negócio ali durante muito tempo, e que aí ele foi pegar a caminhonete na Nossa Senhora do Carmo ali, numa daquelas concessionárias, e aí na hora que ele saiu da concessionária, ele pegou Nossa Senhora do Carmo e parou num sinal assim, tipo 1 quilômetro para baixo, alguns metros para baixo, né? Que ele já falou assim, puxa vida, mas é isso? Então, assim, essa caminhonete cabine dupla desse exemplo aqui é o que acontece na vida com muita gente, né? Que vai buscar esse prazer o tempo inteiro e quando ela chega lá, ela percebe que ela saturou e que aquilo não tinha o objetivo, não tinha o significado que ela achava que aquilo teria para ela. Então, assim, esse sofrimento também, ele resulta disso, né? Resulta, como está falando aqui, traz preocupação, traz arrependimento, traz amargura, que é essa busca incessante do prazer de forma desequilibrada, que no final das contas frustra a criatura, satura, né? Não consegue manter aquela satisfação por um grande período de tempo, e no final das contas aquilo vira uma desilusão mais à frente. Ei, Salomão? Léo, eu Ei, vejo André? muita gente na área acadêmica, né? E que coloca a meta assim, lógico, estudar, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? É um processo. Mas tem gente que, assim, tudo na vida é em função daquilo ali. E na hora depois que defende e que pega o título, sabe? Assim, vê que é pessoa normal. Ele acha que aquilo ali vai tornar ele uma pessoa diferente do outro, entendeu? Nesse sentido. E deposita toda a energia, toda a vida dele, todo o curso dele naquele sentido. Então, eu vejo muitas pessoas com essa frustração, né? Frustrando nesse sentido também, né? Quando eu vejo isso, né? E aí, Andréa, ele chega mais na frente, é triste, né? Porque às vezes não dá tempo de voltar atrás, a pessoa descobre que perdeu muita coisa, né? Mas e aí? O tempo, né? Alguém mais levantou a mão, gente? Sebastião. Joe, tudo bom? Tudo. Sabe o que é, Léo? É porque essa satisfação, ela se dá no campo material. Sim. Né? Porque nós temos como satisfação a matéria. E a matéria é transitória. Então, todo prazer que ela nos der,
será transitória, né? Então, por isso que quando a gente começa a ver os grandes exemplos, né, todos eles abdicam da matéria, porque ela é o grande empecilho nosso. Né? Pietro Baldi fala que a matéria ela é a deformação do amor. Né? É o amor deformado. Por mais belo que seja algo material, ela é uma deformação do amor, porque o amor é imaterial. Né? O mundo, né, do absoluto, do extra, ele é totalmente material. Essa felicidade plena, ela é imaterial. Né? Então nós temos que aprender a nos libertar dessa deficiência que é a matéria, né? Porque ela é quem nos causa a dor, né? E as alegrias transitórias também. Né? É isso. Joia, Sebastião. Superá-la, né? É verdade. A Rose também levantou a mão? Ei, Léo. Oi. Eu associei muito esse parágrafo com o início lá, quando cita do budismo, né? Essa questão que o sofrimento tem a ver com os desejos, né? E os desejos, nessa linha que o Sebastião colocou, muito imediatos aqui na vida material, né? Que enquanto nossos desejos estiverem vinculados estritamente, né, a satisfação nessa vida, no imediatismo, a gente não consegue ser feliz, né? Aí o sofrimento vai estar sempre presente. Se não for por não alcançar, igual você falou aí, né? A frustração do vazio, que é a hora que se alcança uma coisa que é totalmente material. Né? Isso, Rose. Isso é muito interessante, porque a Joana de Anjos fala que meta é prioritária, né? Quando a gente coloca a nossa vida focada nessas coisas como meta, e aí, como a Andrea comentou, né, às vezes a meta é eu ter chegar a um determinado nível acadêmico, né? Ou minha meta é ter muito dinheiro, ou minha meta é ter alguma posição dentro de alguma organização mais alta, ou eu ter um poder político. Sempre que a gente coloca essa busca do prazer nessas coisas, a gente se desilude lá na frente, igual o Sebastião comentou aqui, né? A meta prioritária da minha vida não pode ser essas coisas. Lógico que na vida, lei do progresso está lá, nós temos que evoluir, a humanidade evolui também nessas questões materiais, mas isso não pode ser aquilo que é o permanente na nossa vida, no sentido de meta para a construção de nossa felicidade, né? Toda vez que a gente confunde as coisas, não busca o equilíbrio e não consegue entender que essas coisas, elas são ferramentas, elas não são fim em si mesmas, a gente começa a sofrer. A gente está a passos largos nesse processo nosso de sofrimento em função de não estar equilibrado na vida, né? E é isso que esse gato aqui, né, vai ter que sofrer para emagrecer, né? Então, o que eu acho que é o que o próximo slide ele vai falar, para nós, eu vou só confirmar se é nessa hora, que é isso, né? Que os hábitos arraigados, né, eles constituem uma segunda natureza, né, com prevalência na conduta psicológica do homem. Que ela, eu acho que ela está querendo, Joana de Anjos, quer dizer para nós. No segundo parágrafo, eu acho que ela ajuda muito, né? Quando que ela fala que as alterações e transformações, elas produzem sofrimento, né? Pela necessidade de ajustamento, pelo esforço de adaptação, os altos e baixos da emoção que tendem a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Então, gente, isso aqui é um processo natural. Quando você quer mudar hábito arraigado, quando ela coloca o hábito arraigado à segunda natureza, é como se aqueles hábitos arraigados ali, eles começam a... É difícil de mudá-los, né? Porque se nós internamente, a gente sabe que nós todos vamos virar anjos potencialmente, esses hábitos ruins é como se fosse uma camada que é por cima dessa essência que a gente tem que tirar essa camada, e isso traz sofrimento. Então eu fiquei pensando assim, vamos pensar aqui, né, alguém que não gosta de atividade física, mas chega no médico, o médico fala assim, olha, você vai ter que fazer atividade física porque você está com colesterol alto, ou está com alguma coisa que não está funcionando bem, você vai ter que começar a fazer atividade física, né? E aí, quando essa pessoa vai começar,
ela não tem hábito, tudo é difícil, né? Ter que acordar cedo, por exemplo, a pessoa não acorda, né? Ela abre o olho mais cedo e o cérebro fica lutando com ela. Não, fica um pouquinho mais aqui, ao invés de você acordar agora, porque você não faz exercício de noite, ao invés de fazer agora de manhã, tá frio, tá gostoso, né? Então o cérebro jogando contra você. Aí, beleza, consegui esse primeiro passo aqui, que eu levantei, coloquei a roupa de ginástica, né? A roupa para poder fazer alguma atividade física, e aí saio para fazer. Aí começa o esforço, o cérebro, puxa vida, mas o que você está fazendo aqui? A nossa vida estava tão boa, né? E a gente começou agora a movimentar, esse negócio está incômodo. Então, quer dizer, isso traz sofrimento, aquele sofrimento de quê? De quem está mudando, né? De quem está fazendo um esforço de adaptação, de ajustamento. Então, toda vez que a gente quer mudar esses hábitos arraigados, que eles não nos ajudam, esse negócio traz sofrimento. Por isso que eu comentei até em outra reunião com vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado quando assim, está tudo ótimo e a gente acha que não tem que mudar nada, o jeito que eu penso da vida é esse mesmo, as minhas atitudes estão todas ok, e a gente não está o tempo inteiro se vigiando. Não é para a gente ficar amargurado, se pressionando o tempo inteiro, não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer no sentido de que a mudança de hábitos no processo evolutivo, elas exigem um esforço da gente, né? Não precisa ser esse sofrimento aqui com S maiúsculo, mas eles exigem a adaptação, que é o que a Joana Jean está trazendo para nós aqui, né? Um esforço de adaptação e os altos e baixos da emoção, ou seja, você tem momentos melhores, tem momentos piores, que é o que está no Evangelho também, né? Quando a gente vê os discípulos com Jesus, a gente vê Pedro, por exemplo, não é altos e baixos da emoção, né, que em alguns momentos ele estava super bem, em outros momentos ele não estava tão bem assim. Então, eu entendo que nós, como espíritos, é esse processo, né? É essa caminhada evolutiva que a Joana Jean está trazendo aqui para nós e que faz parte do nosso processo de reforma íntima, né? Que dá um novo significado para as coisas e quando você vai mudar esses hábitos, isso traz desconforto para nós. E ela fala, né, ao lado daqueles que resumam das dívidas kármicas estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas que têm nascentes no egoísmo, no apego e na imaturidade psicológica. E aí, essas coisas levam a quê? Ao medo, ao ciúme, à ira, né, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Então, assim, essas infelicidades, né, que a gente tem, esses mal-estar que a gente tem às vezes, de ter essas emoções mais baixas, né, que estão vinculadas ao centro gástrico, né, que é o medo, o ciúme, a ira, essas emoções inferiores, que trazem para nós sofrimento, trazem para nós infelicidade, estão relacionadas a essa imaturidade psicológica nossa. É isso que Joana Jean está trazendo. A nossa imaturidade psicológica, o apego às questões materiais, a emoção desequilibrada, o egoísmo, o orgulho, tudo isso traz um processo de sofrimento e infelicidade para nós, dentro dessa questão do medo, do ciúme e da ira. A gente percebe aqui que a Joana de Ângeles, já vou passar a palavra para a Paulinha, na verdade, está para admitir aqui que apareceu a mensagem. A gente está vendo aqui, na verdade, que a Joana de Ângeles já coloca o sofrimento até de duas formas, né, pessoal? Ela coloca um sofrimento desse relacionado aqui em dois status diferentes para a mesma palavra, mas ela fala desse sofrimento que está relacionado à necessidade de ajuste, é o esforço de adaptação, que é o nosso processo evolutivo, e ela fala também desse outro sofrimento aqui, que é engendrado em função do nosso desequilíbrio psicológico, né? Que esse aqui, que tem o remorso, que tem a culpa, né? Ele tem o seu papel também, mas, na verdade, esse outro, o sofrimento que nos faz caminhar, né, de uma forma, quando o espírito está mais maduro, é justamente aquele que ele percebe as necessidades de mudança e ele busca se melhorar, né? Continuando. A Joana de Ângeles fala para nós, pessoal, é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar, evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, fica mais fácil, né? Para buscar a terapia mais conveniente, né? Mais favorável ao bem-estar e à saúde. Então, gente, quando ela fala para nós que é imprescindível ir-se às causas, né?
como que a gente faz isso? Como que a gente consegue descobrir as causas dos nossos sofrimentos? Vocês têm alguma ideia, assim, algum palpite, algum comentário que vocês queiram fazer sobre como que a gente consegue pensar nas causas dos nossos sofrimentos? Ei, Rose? Lembrando Santo Agostinho, né, que está lá no Evangelho, a forma que tem é aquela de se avaliar no dia a dia, né? A gente observar o que nos causou o sofrimento, o que a gente está vivendo, por que aquilo está gerando sofrimento na gente. As situações do dia a dia que a gente vive, se elas estão nos causando sofrimento, muitas vezes vai ter relação com a decepção, ou se a gente se decepciona, porque muitas vezes nós criamos uma expectativa que não era real, né? É só a análise do dia a dia, o autoconhecimento mesmo, né? Buscar entender o que nós sentimos, por que nós sentimos, é que esse autoconhecimento é que será capaz de nos mostrar a origem dos sofrimentos e como que a gente vai fazer para sair desse lugar, né? Rose, eu concordo muito com esse comentário seu, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que estar muito alerta, né? Buscar se conhecer intimamente para a gente poder chegar nessas causas. Mas antes, eu acho que alguém mais levantou a mão. Quem que é? Não, fui eu. Esse Eu abaixo. acho esse conhecimento mesmo, ele é importantíssimo. Mas para chegar aí, a gente precisa de estudo, sabe? Porque o estudo nos ajuda a ampliar a questão, a razão, né, o raciocínio e a capacidade de discernimento. Né? Porque, então, assim, é muito importante, eu acho, o estudo, né? Estudar. Porque ele amplia esse olhar crítico sobre nós mesmos. Isso. Isso que você falou é muito interessante, Sebastião, porque quanto mais a pessoa estuda, mais ela tem noção de como que tudo é subjetivo, né? Como que a gente não sabe nada, como que essas grandes verdades que às vezes nos puxam para baixo, né? Porque justamente a gente não tem o conhecimento, não desenvolveu um entendimento mais completo das coisas. E eu fico pensando também que pensando no outro aspecto, é muito bom quando a gente consegue estar atento como que os outros estão nos vendo, né? Porque às vezes, assim, a gente está achando que está tudo bem, mas aí você fala alguma coisa, você tem uma determinada atitude, às vezes numa reunião do trabalho ou no outro ambiente, e você vê que aquilo traz uma reação, alguém ficou incomodado com o seu jeito, no primeiro momento você acha que você está certo, mas se você dá uma oportunidade, né, para poder pensar naquilo e ver se, eventualmente, puxa, será que não teve alguma coisa minha aqui que gerou aquilo, que eu poderia mudar intimamente, né, que tem a ver comigo, com a minha dificuldade? Então, eu acho que é muito bom quando a gente está livre para fazer esse tipo de análise o tempo inteiro, né? Pensar nas nossas dificuldades, estudar, conhecer mais e, além disso, perceber a reação que nós estamos causando no próximo, porque isso também é um ótimo retorno, é um ótimo feedback, né, para a gente poder pensar no que a gente precisa melhorar. Porque quando os outros estão felizes com a gente está trazendo coisas boas para o próximo, então também feedback positivo, opa, esse caminho aqui está indo bem. Mas quando você começa a perceber que, às vezes você está indo bem, mas em determinado momento, algumas reações, em alguma coisa você não foi bem. E aí você tem que pensar naquele aspecto particular de como que você pode melhorar. Eu acho que a gente se ver nos outros, né, ajuda muito também. E a Joana de Anjos, ela convida a gente aqui a fazer algumas coisas, né? Fala da questão que o trabalho para condicionar a mente nesse estado de harmonia, né, ela fala na meditação, né? Que a gente que a gente procure meditar sobre isso, né? Disciplinar a vontade é outro negócio bacana, né? Exercitar a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados. Eu acho que é muito bacana quando ela fala isso, né? Às vezes as coisas depois aconteceram, não tem como a gente mudar aquilo. Então vamos procurar ficar calmo, não adianta revoltar, não adianta a ira. O pessoal sempre comenta, né, assim, pô, se já aconteceu, está resolvido, né? Não tem jeito de fazer mais nada, aqui já está resolvido. Então, assim,
é ter essa tranquilidade diante desses momentos, né, das ocorrências de denominadas tragédias, às vezes nem tão tragédias assim, né, mas é poder lidar melhor com o resultado não, que a gente não espera, né, lidar melhor com a frustração, que a gente não perca a harmonia por conta disso, porque em muitas situações a perda da harmonia tem a ver com a nossa imaturidade psicológica, né, é aquela criança que tiraram o doce dela. Ela quer comer o doce antes do jantar, né? E às vezes o doce é tirado dela e ela não aceita aquilo. Então, o jeito de a gente lidar com esses acontecimentos que não podem ser evitados, em algumas situações, é decorrente da maturidade psicológica, e tem a ver com essa falta nossa de maturidade psicológica que a gente precisa adquirir, né? E aí ela comenta que essas coisas todas, elas ajudam muito o nosso comportamento, a melhorar nosso comportamento, a nossa autorrealização, né? A gente ficar mais feliz conosco mesmos. Então, ela fala, né, que esse processo da cessação do sofrimento, ele dá-se através do sofrimento que propicia satisfação pela certeza que advém de estar liberando da sua áspera constrição. Olha que interessante, né? Eu vou cessar o sofrimento por um sofrimento bom, né? Que é aquele sofrimento que é expurgo, né? Que tem a ver com a modificação, a dor-evolução, né? Que faça com que a gente cresça, que a gente voe, né? Como espírito. É muito legal essa frase dela, como que ela constrói essa frase, né? Então, enfrentar o sofrimento sem válvula psicológica, né? Sem desculpismo, sem escapismo, é uma atitude saudável. Então, quando a Rose comentou do conhece a ti mesmo e depois que você viu quem você é, né, que você busque se melhorar sem nenhum tempo, de nenhuma forma ficar se desculpando por algum tipo de comportamento que você fez, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente isso serve como atraso para nós. Então, ter essa percepção clara das coisas e a gente não buscar nenhum tipo de desculpa para os nossos atos, né, para o que a gente fez de errado, é o que a Joana de Anjos nos recomenda aqui. E ela fala que para isso, gente, tem que ter coragem. Que para buscar a felicidade tem que ter coragem como meta de vida, porque senão a gente fica estagnado. E se você ficar estagnado, ela comenta que nem tem sofrimento não, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia que ela chama, que ela qualifica como grave. Então, nós já comentamos também em outras reuniões, né? Se você quiser ficar livre do sofrimento através da mediocridade na vida, você consegue. Ela fala isso para nós aqui. Ela está comentando, só que isso é psicopatologia. Se você falar assim, eu não quero ter nenhum tipo de aborrecimento na vida, eu não quero ter chateação, eu quero ter uma vida mais tranquila, que eu estou colocando tranquila entre aspas, né? Então, aí a pessoa muda para um lugar onde vai viver sozinha, onde às vezes ela não tem vizinho, onde ela não busca o convívio social. Ela vai ter sofrimento? Provavelmente muito pouco. Muito pouco. Porque ela não se permite ter sofrimento. Só que não ter sofrimento numa situação de mediocridade, que está totalmente contra a lei de Deus, que é de progresso, que é de evolução. Mas se consegue dessa forma também. Então, a gente vê que na vida tem muita gente que busca sensação de sofrimento dessa forma. Eu não quero ter convívio social com ninguém, eu não gosto de gente, né? Porque gente dá trabalho, gente é chato, né? Conviver com gente é uma coisa chata, e aí busca esse tipo de libertação do sofrimento, que não é libertação, não. É como se eu conseguisse uma anistia do sofrimento, que vai me custar mais caro lá na frente, porque isso é psicopatologia. E grave, como segundo Joana de Anjos. Tem duas pessoas que levantaram a mão, fiquem à vontade. Eu não consigo ver daqui quem é. É o Franklin, né? E a Rose. Franklin, mas a Rose, eu acho que ela esqueceu de baixar. Ah, tá. Então, você então, Franklin. Esqueci, desculpa. O Franklin não está te ouvindo. Tá no mudo, Frank.
Desculpa, gente. Esqueci de ativar o microfone. Enquanto eu estava falando isso aí, Léo, a gente estava pensando aqui numa coisa básica do nosso dia a dia. Muitas vezes, quando a gente sente uma dor de cabeça, né, a cabeça da gente começa a doer, na maioria das vezes a gente não busca, digamos assim, o porquê que aquela cabeça está doendo. O que a gente quer? Você vai tomar um analgésico qualquer ali para aliviar a dor. E só que esse analgésico, o que ele vai fazer? Ele vai te provocar outras reações, não vai resolver seu problema, vai aliviar a sua dor. Então, a gente estava vendo esse estudo mais ou menos dessa forma. Né? Tudo que você falou, a gente pensou nesse seguinte, porque realmente esse analgésico, esse remédio, se ele não é uma prescrição médica, ele simplesmente vai o quê? Vai abafar aquele sofrimento seu, vai te aliviar. Isso. Né? Quanto, na realidade, de repente, aquela dor de cabeça pode ser um problema no estômago, outro mal qualquer, que a gente teria que o quê? Buscar, entender, como diz, nos conhecer o nosso corpo, para poder compreender o quê? O porquê daquela dor de cabeça. Aí buscar o remédio certo para a gente construir o nosso alívio, vamos supor, construir a nossa felicidade. Excelente, Franklin. A sua analogia foi muito boa, porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa busca resolver o problema do efeito sem atacar a causa, né? E aí, tipo assim, vou me isolar do mundo, porque quando eu convivo com gente, isso me traz sofrimento, é atacar o efeito, né? Eu vou tomar um remédio aqui para a febre baixar, mas não quero saber o que eu tenho, né? Por dentro. Então, isso aí é ruim, né? Porque mais à frente eu posso ter um problema de saúde muito mais grave, né? Ou eu estou só adiando um problema que, se eu curar agora, ele é mais fácil, mas se eu não curar agora, lá na frente eu vou ter que curar de qualquer jeito e ele pode custar muito mais caro para mim, justamente pelo fato de eu não ter tido maturidade de entender que eu não posso ficar fugindo da vida, né? E o que acontece muitas vezes é isso, né? As pessoas fogem da vida, né? Quando elas buscam resolver os seus problemas de sofrimento, no seu relacionamento com o próximo, através dessa ausência de aspirações nobres, né? Quer dizer, eu não busco a felicidade, eu vou ver de forma medíocre aqui e deixo a vida passar, né? E aí, a Joana, ela fala para nós a respeito de 4 itens aqui, o nosso tempo, nós temos mais alguns minutos ainda, terapia para se libertar do sofrimento, mas aí também aqui não tem contradição com relação ao sofrimento ser uma coisa boa, mas o sofrimento como espíritos, né, nós não temos que achar que o sofrimento faz parte da nossa vida de espírito perfeito, isso não é, então tem que se libertar dele num processo de uma forma sustentável, né? E ela comenta para nós, né, que considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Aqui é uma dica que ela dá para nós, tá? Como a gente consegue isso. E ela até fala um pouco mais, né? Que o ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. Então, ela fala para a gente começar como com isso, né? Que é o ato de ver bem as pessoas. Começa com alguém que te ama e por conta disso você acha que ela merece receber todo o afeto. Começa com essa pessoa, né? Então, toma por modelo essa pessoa que te ama, que você quer devolver todo o afeto para ela e tenta estender isso para as outras criaturas, né? Que é o ato de ver o bem às demais pessoas. E ela até, nas outras sugestões que ela dá para nós, ela até explora isso um pouco mais, né? Então, quando a gente tentar ver o bem das demais pessoas, tentar ter o afeto por as outras pessoas, né? Considerar os outros indivíduos como dignos de ser amados. Então, no segundo item, ela fala um pouco mais sobre isso, né? Que é identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Não assola, por mais sáfaro que sáfaro que é um solo que não é um solo fértil, que tratado não permita o vicejar de plantas. Ela comenta que a maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas
que antes necessitam de ajuda ao invés de reproche, de reprovação. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Gente, todo mundo merece ser amado, igual ela fala aqui, né? E todo mundo, e que a gente tem que ajudar a identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio, né? Quer dizer, não tem pessoa no mundo que tenha uma natureza má na sua essência. Se às vezes a gente vê esse temperamento hostil, essa impiedade, isso é um processo de alguém que está doente. E ela comenta que antes da gente só ter a reprovação e achar que aquilo é um caso perdido, o que essa pessoa precisa, na verdade, é de ajuda, porque, em essência, todos nós todos nós somos filhos de Deus, né? E isso, na verdade, é uma doença que aquela pessoa, e a bondade, ela comenta aqui, ela é latente em todos nós, que ela aguarda o momento de manifestar-se e predominar. A gente não pode perder esse senso de humanidade, né? De que nós somos filhos de Deus e, portanto, todos nós somos irmãos. Então, quando às vezes, assim, eu sempre fico achando isso, né? Quando a gente tem sentimentos muito negativos em relação a alguém, isso não faz bem, porque isso é contrariar a visão cristã em relação ao próximo, né? Onde todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. O que acontece às vezes é que alguém, por algum momento, está no momento mais atrás na estrada que precisa do nosso apoio. E ela recomenda que a gente, de uma forma proativa, que a gente possa estimular os traços de bondades desse caráter alheio, né? Ao invés de ficar só reprovando. E aplicar a compaixão quando agredido, né? Uma reação de pesar quando alguém faz um ato indevido, um ato violento contra nós, né? Às vezes, ele ajuda muito a vítima, né? Que não desce a faixa vibratória em que o outro se demora. Ou seja, quando você não responde da mesma forma, aquilo faz bem para você, né? Quando você não reage da mesma forma. Eu fico pensando, eu não consegui, vamos supor, vencer isso 100%, mas eu lembro quando eu era novo, alguém me dava uma fechada, por exemplo, no trânsito, né? Às vezes eu xingava tudo, a Simone ficava super brava comigo, né? Me xingava também, e pronto, aí o caldo derramou dentro de casa, né? E aquilo ali, no final das contas, não fazia bem nenhum, né? Então, às vezes, quando eu vejo que tem uma situação de trânsito que eu estou envolvido, que, eventualmente, aquela pessoa do lado de lá, ela vai colocar a cabeça lá de fora, vai ficar olhando para mim, o que eu tento fazer agora, apesar de não ter o equilíbrio perfeito, eu tento olhar para o outro lado, não olhar para aquela pessoa, para eu não me vincular de forma vibratória violenta com ela, ou não vibrar de uma forma de confronto. Porque quando eu faço isso, eu percebo o seguinte: eu não olho para a pessoa, passou 3 segundos, eu nem lembro daquela situação mais. E provavelmente, se eu tivesse ido para o confronto, aquilo ia me fazer mal e eu poderia ficar pensando naquilo ainda alguns minutos, ia me provocar uma situação ruim, indo para o serviço, voltando para casa, que eu não preciso passar por aquilo. Então, você não ir para o confronto quando você recebe algum ato violento, uma situação difícil, de conflito, ele ajuda muito, né? E é o que ela chama de compaixão dinâmica, né? Aquela que vai além da piedade. É quando você busca ajudar o infrator. É quando você tem bondade. Isso, essa paixão participativa que ela comenta aqui, né? Embora você, às vezes, tenha sido vítima daquela situação ali, né? Aquilo faz com que a vida fique mais fácil para nós. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Eu confesso para vocês que esse, para mim, aqui, ele é mais difícil, né? Que quando coloca dessa forma, né? Que o amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer males, que a gente tem que amar, né? O próximo, mesmo quando ele nos faz alguma coisa, né? E que esse amor é capaz de alterar as manifestações. Isso é um exercício grande que a gente tem que fazer para a gente poder realmente mudar a nossa sintonia espiritual. Algum comentário, pessoal, que vocês querem fazer sobre esses 4 itens? Nós já estamos chegando já no termo do nosso estudo. E aí, eu queria interromper, então, com um poema aqui do Ferreira Goulart, que ele fala sobre aprendizado, que ele comenta a respeito do sofrimento e da alegria, que eu acho que é muito bacana. Que fala: do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela, e te achaste nessa perda,
Deixa que a dor se exerça agora sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. E aí, o último slide, é Jesus, né? Falando para nós que quando ele falava, ele numa prece a Deus, né? E falando sobre nós, a humanidade, ele falava, não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, ele não quer que a gente não sofra, que a gente não viva no mundo, mas que a gente não se perca, né? Que a gente não caia no mal. Então, pessoal, beleza? Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que esses textos da Joana são muito bons, né? Eles sempre trazem muita coisa boa, a gente tem a oportunidade de ler cada parágrafo, né? E poder pensar um pouco mais sobre eles. E a gente vai agora interromper a reunião